Deixe-me começar com uma afirmação que pode soar absurda, e a maioria das pessoas não fracassa por falta de fé, nem por falta de talento. Elas fracassam porque não têm disciplina. Já vi homens que acreditavam em Deus com fervor, já vi pessoas com sonhos extraordinários, já vi gênios intelectuais, mas todos eles se perderam, simplesmente porque não aprenderam a atravessar a ponte entre o sonho e a realização. E essa ponte tem um nome e disciplina. Você já percebeu como é fácil sonhar no domingo à noite e difícil levantar da cama na segunda de manhã? É nesse contraste que mora a diferença entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realmente realizam. Todos nós já experimentamos essa sensação, escrever metas em um papel, sentir aquela empolgação repentina, jurar para si mesmo que agora vai. Mas então, quando o despertador toca cedo, quando a rotina exige esforço, quando a emoção não acompanha, a promessa se quebra. E aqui está a verdade nua e crua: não é a falta de sonho que derruba a maioria das pessoas, é a falta de disciplina para sustentá-lo. A motivação é volátil, depende do humor, do clima, da opinião dos outros, do momento em que você se encontra. Hoje você está animado porque ouviu uma palestra, porque leu uma frase de impacto, porque alguém disse que acredita em você. Amanhã, quando a solidão bater, quando ninguém aplaudir, quando os resultados demorarem, essa motivação se evapora. E é justamente aí que entra a disciplina, porque ela não depende de circunstâncias. Ela é leal, aparece até nos dias em que você não tem vontade, até quando o corpo dói, até quando a mente grita para desistir. Eu aprendi isso observando os grandes nomes que entrevistei ao longo da minha vida. Homens como Henry Ford, que não se deixou parar pelas inúmeras falências iniciais, ou Thomas Edison, que testou milhares de vezes até acender uma lâmpada. Eles não foram movidos apenas por genialidade. O que os manteve firmes não foi um entusiasmo momentâneo, mas uma disciplina inabalável de continuar, dia após dia, mesmo quando o mundo dizia que era impossível. E agora eu lhe pergunto, quantas promessas você já fez a si mesmo e não cumpriu? Quantas vezes você se olhou no espelho e disse, e dessa vez eu vou mudar, e mesmo assim parou na primeira dificuldade? Quantas metas você anotou em janeiro e abandonou antes de fevereiro terminar? Se a resposta mexe com você, saiba que não é falta de inteligência, não é falta de fé, não é falta de talento. É falta de disciplina. A maioria não precisa de mais ideias, precisa de mais persistência. Eu me lembro de noites em que sentei diante da máquina de escrever, cansado, sem saber se alguém algum dia lera o que eu estava produzindo. Ninguém aplaudia, não havia plateia, apenas silêncio. Mas foi esse silêncio, sustentado pela disciplina, que transformou páginas em livros, livros em filosofia, e filosofia em legado. E se eu tivesse esperado pela motivação, talvez você nem estivesse me ouvindo hoje. Veja, a disciplina é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não é uma questão de talento ou de domingo. É uma escolha. Todos os dias você tem a chance de escolher entre seguir a emoção ou seguir a disciplina. A emoção sempre pede o atalho, o prazer imediato, a desculpa conveniente. A disciplina pede renúncia, mas entrega frutos que a emoção jamais poderá dar. Pense em alguém como Cristiano Ronaldo. Ele não se tornou um dos maiores atletas do mundo apenas porque nasceu com talento. Quantos jogadores talentosos você já viu desaparecerem sem deixar legado? O que diferencia Ronaldo é a disciplina quase obsessiva, e treinos extras quando todos já foram embora, dietas rigorosas, repetição incansável dos fundamentos. Ele é a prova viva de que disciplina multiplica o talento, e que sem ela até o maior talento se perde. Agora reflita, e você? O que tem feito quando ninguém está olhando? Porque é justamente aí que a disciplina revela quem você é de verdade. É fácil postar motivação nas redes sociais, é fácil dizer eu quero mudar. Difícil é acordar cedo todos os dias para construir o que ninguém vê, difícil é dizer não à preguiça, não ao prazer imediato, não às distrações que roubam sua energia. A disciplina é esse compromisso silencioso que você firma consigo mesmo. É o contrato invisível que você assina na sua própria alma.
Você pode até falhar um dia, mas quem tem disciplina volta no dia seguinte. Quem é refém apenas da emoção falha uma vez e desiste para sempre. É por isso que a disciplina vence sempre. Ela não precisa ser rápida, mas é inevitável. Então pense agora em tudo o que você já desejou, nos sonhos que carrega dentro de si. Quantos deles continuam apenas como desejo porque você ainda não construiu a ponte que liga o imaginar ao realizar? E se eu dissesse que essa ponte já está ao seu alcance, que não depende de sorte, nem de talento, nem de circunstâncias, mas apenas da sua decisão de agir com disciplina? O que você faria hoje, se soubesse que o seu amanhã depende disso? Essa é a pergunta que diferencia quem fala de quem vive. Porque sonhar é comum, mas sustentar o sonho é raro. E no fim, não é o mais talentoso que chega lá, é o mais disciplinado. Muitos acreditam que para mudar de vida basta ganhar mais dinheiro, mas essa é uma ilusão perigosa. O mundo está cheio de exemplos de pessoas que alcançaram grandes fortunas, e ainda assim, terminaram em ruína. Você já ouviu falar da estatística sobre os ganhadores da loteria? Quase 70% deles voltam à falência em menos de 5 anos. Como isso é possível, se de repente tiveram acesso a quantias que poderiam sustentar várias gerações? A resposta é simples e ao mesmo tempo dolorosa, porque não tinham disciplina. O dinheiro entrou, mas a mentalidade continuou pobre. E sem disciplina, qualquer abundância se transforma em escassez. Veja o caso de Mike Tyson, um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Durante sua carreira acumulou mais de 300 milhões de dólares. Era respeitado, admirado e temido dentro do ringue. Mas fora dele, faltava-lhe a disciplina necessária para administrar não apenas o dinheiro, mas a própria vida. Cercou-se de pessoas erradas, tomou decisões impensadas, e pouco a pouco, tudo aquilo que parecia um império se desfez diante dos olhos do mundo. Não foi a falta de talento que o derrubou, foi a ausência de disciplina. E agora eu lhe pergunto, quantas vezes você recebeu um aumento no salário, um bônus inesperado ou até conseguiu ganhar mais em determinado período, mas ainda assim continuou endividado? Quantas vezes o padrão de vida subiu mais rápido do que a sua capacidade de administrar? Isso acontece porque sem disciplina financeira, o dinheiro se torna apenas um espelho dos nossos vazios. Ele vai revelar onde estão os seus medos, os seus excessos, a sua falta de organização. É por isso que tanta gente gasta para preencher buracos emocionais, compra para tentar ser aceita, viaja para fugir de si mesma, e no final permanece sempre no mesmo lugar, quebrada por dentro e por fora. Eu mesmo já vivi isso. Na juventude, quando comecei a trabalhar em projetos promissores, me vi diante de oportunidades financeiras que poderiam ter mudado minha história mais cedo. Mas me faltava disciplina para manter o foco e controlar meus impulsos. Investi errado, confiei em pessoas que não estavam preparadas, dispersei recursos em coisas que não tinham propósito. Perdi muito, e foi justamente essa dor que me ensinou que disciplina vale mais do que sorte. Descobri que não basta ter boas ideias, não basta receber boas oportunidades. Sem a disciplina para sustentar, até as maiores bênçãos se transformam em peso. Hoje sabemos, com base em pesquisas de comportamento, que grande parte da população gasta mais do que ganha. Dados recentes mostram que quase 60% das pessoas vivem no limite do cartão de crédito e não têm uma reserva de emergência sequer para cobrir 3 meses de despesas. Isso significa que, estatisticamente, a maioria está a um passo de um colapso financeiro se perder o emprego ou enfrentar uma crise inesperada. E aqui está a verdade, não é o tamanho do salário que define a estabilidade, mas sim o grau de disciplina em administrar cada recurso. Pense em como as pessoas mais ricas e bem-sucedidas que você conhece agem. Elas raramente desperdiçam. Não se trata de avareza, mas de consciência. Sabem que cada moeda precisa ter destino, que cada investimento deve servir a um propósito. E é justamente essa disciplina que as diferencia daqueles que vivem correndo atrás do próximo pagamento. Agora reflita, quantas vezes você já pensou que o dinheiro era o problema, quando na verdade o problema estava em você não ter a disciplina para cuidar dele?
Quantas vezes você acreditou que a sua vida mudaria se recebesse uma quantia maior, mas ignorou que sem disciplina, qualquer valor escorre como água pelas mãos? O dinheiro é neutro. Ele não transforma caráter, apenas amplifica quem você já é. Se você é generoso, ele amplia a sua generosidade. Se é desorganizado, ele amplia o caos. Se é inseguro, ele multiplica seus medos. Portanto, não culpe o dinheiro por aquilo que apenas a sua disciplina pode resolver. Dinheiro sem disciplina é como fogo em mãos inexperientes, pode aquecer, mas também pode destruir tudo ao redor. E aqui está a lição mais importante: o que sustenta a prosperidade não é a sorte, não é o acaso, não é o talento. É a disciplina. Sem ela, você pode até enriquecer por um tempo, mas perderá tudo no processo. Com ela, mesmo pouco se multiplica até se transformar em abundância duradoura. E eu lhe pergunto agora, será que você tem sido disciplinado com os recursos que já possui, ou está apenas esperando que mais dinheiro resolva o problema? Porque se não aprendeu a cuidar do pouco, jamais estará pronto para administrar o muito. A disciplina que poucos enxergam, mas que transforma completamente a vida de quem a pratica, é a disciplina emocional. Ela não aparece em planilhas, não se mede em números de contas bancárias e não é reconhecida por diplomas, mas é justamente ela que sustenta a jornada nos momentos em que tudo parece ruir. Quantas vezes você desistiu de um projeto porque alguém riu da sua ideia? Quantas vezes você engavetou um sonho porque as críticas foram mais altas do que a sua convicção? E quantas vezes você deixou de agir com medo do julgamento ou da rejeição? A falta de disciplina emocional destrói mais sonhos do que a falta de talento ou de oportunidades. Oprah Winfrey é um exemplo marcante. Nasceu em meio à pobreza, enfrentou abusos e dores que poderiam ter sufocado qualquer futuro. Tudo parecia conspirar contra ela. Mas havia uma chama, e a disciplina de acreditar, todos os dias, que não seria a condição externa a determinar seu destino. Foi essa disciplina de continuar, mesmo quando as vozes externas tentavam calá-la, que a levou a se tornar uma das mulheres mais influentes e poderosas do mundo. E se você pensar bem, a diferença entre ela e milhares de outras pessoas que viveram circunstâncias semelhantes é que Oprah não se rendeu ao peso das emoções. Eu mesmo, em minha caminhada, enfrentei zombarias quando comecei a falar sobre filosofia do sucesso. Muitos me chamaram de sonhador, de ingênuo, de alguém perdido em utopias. Houve dias em que eu me perguntava se valia a pena continuar escrevendo, se não seria mais fácil desistir e seguir uma vida comum. Mas foi a disciplina emocional que me manteve firme. Eu entendia que não estava escrevendo para os críticos daquele tempo, mas para gerações que ainda estavam por vir. Hoje, olhando para trás, vejo que se tivesse cedido àquelas vozes, jamais teria deixado as sementes que transformaram milhões de vidas. As pessoas costumam imaginar que os grandes fracassos vêm de decisões financeiras ruins ou de falta de capacidade técnica, mas, na maioria das vezes, o colapso começa dentro. Quando você não tem disciplina emocional, cada crítica se torna uma sentença de morte para os seus planos. Cada obstáculo vira uma justificativa para desistir, cada silêncio de reconhecimento se transforma em um peso insuportável. Já quando você cultiva essa disciplina, a crítica deixa de ser prisão e se torna combustível, a dúvida deixa de ser paralisante e se transforma em impulso para crescer. Pesquisas modernas comprovam essa realidade. Estudos em psicologia mostram que pessoas com maior controle emocional conseguem não apenas administrar melhor o estresse, mas também alcançam mais sucesso profissional e pessoal. Não porque enfrentam menos dificuldades, mas porque aprendem a não se deixar dominar pelas emoções passageiras. Em outras palavras, enquanto muitos reagem, aqueles que têm disciplina emocional respondem. Essa é a diferença entre viver como refém da opinião dos outros ou se tornar dono da própria história. Agora olhe para dentro de si mesmo e pergunte: quantos sonhos você deixou para trás apenas porque alguém não acreditou em você? Quantas vezes a opinião de terceiros pesou mais do que a sua própria convicção? Quantos caminhos você abandonou porque não teve disciplina emocional para sustentar o silêncio, a solidão e até mesmo a zombaria? A verdade é que sem essa disciplina, cada novo começo será apenas mais uma tentativa inacabada.
Mas com ela, até os momentos mais sombrios se tornam alicerces de crescimento. O mundo não vai parar de julgar, criticar ou duvidar. A questão não é se isso vai acontecer, mas se você estará emocionalmente disciplinado para continuar mesmo assim. Porque, no fim, não são os que cedem ao barulho do mundo que constroem legados, mas aqueles que mantêm firme o compromisso com aquilo que acreditam, mesmo quando ninguém mais acredita. Disciplina não é perfeição, é continuidade. Ela não exige que você acerte sempre, mas que volte sempre. E é justamente nessa repetição silenciosa que mora o verdadeiro milagre. Você já percebeu como as pessoas gostam de complicar a vida? Inventam fórmulas mágicas, esperam por um grande momento, sonham com uma virada instantânea. Mas a verdade é que as maiores transformações nascem de pequenos atos, repetidos com constância até se tornarem parte de quem você é. A disciplina é o milagre disfarçado de rotina. Quando eu afirmo que ela é a ponte entre o sonho e a realização, não falo em metáfora. Quantos de vocês já tiveram ideias brilhantes, projetos extraordinários, mas os abandonaram no meio do caminho? Não foi por falta de inteligência, nem por falta de fé, mas porque, na ausência da disciplina, o entusiasmo inicial se perdeu no tempo. O sonho permaneceu como desejo, mas nunca se tornou realidade. A disciplina é esse elo que conecta o que você imagina com aquilo que finalmente constrói. E aqui está algo que poucos entendem: a disciplina não precisa de resultados imediatos. Ela confia no processo. Enquanto a motivação se esgota quando os frutos não aparecem rápido, a disciplina continua plantando, regando, cuidando, mesmo quando nada parece florescer. Ela entende que o tempo é aliado, não inimigo. E por isso ela sempre vence. Pode demorar, pode parecer lenta, mas quando a colheita chega, ninguém pode contestar. Eu aprendi isso vivendo na pele. Passei anos escrevendo, muitas vezes sem ter retorno financeiro, sem ter reconhecimento. Houve noites em que pensei em desistir, mas algo em mim insistia em continuar. Cada página escrita parecia pequena demais para mudar alguma coisa, mas juntas, dia após dia, se tornaram livros que alcançaram milhões. O que parecia insignificante em um único dia se transformou em algo grandioso na soma dos anos. Esse é o poder da disciplina, transformar o simples em extraordinário. E para que você entenda de forma prática, deixo aqui um desafio. Durante os próximos 21 dias, escolha um hábito simples que esteja alinhado com o seu sonho. Pode ser acordar 1 hora mais cedo, economizar uma parte do que ganha, ou dedicar meia hora diária à leitura de algo que expanda a sua mente. Faça isso sem falhar, sem esperar resultados imediatos. Apenas faça. No início, parecerá pequeno, mas se você sustentar, perceberá como o impossível começa a se mover a seu favor. A vida não recompensa intenções, recompensa hábitos. Veja os atletas que se tornam lendas, os músicos que encantam gerações, os empreendedores que constroem impérios. O que todos eles têm em comum não é apenas talento, mas uma disciplina quase inabalável. Eles repetem o básico até que o básico se torne extraordinário. Eles entendem que não é correr mais rápido, é aguentar mais tempo. E agora eu lhe pergunto, quantos sonhos você deixou de realizar porque estava esperando a motivação certa? Quantas vezes você disse que começaria quando tivesse mais tempo, mais energia, mais condições? A disciplina não espera por circunstâncias ideais, ela cria circunstâncias favoráveis através da prática diária. Você pode falhar um dia, mas se tiver disciplina, recomeça no dia seguinte. Já quem vive refém da emoção falha uma vez e desiste para sempre. No final, é essa constância que diferencia quem apenas sonha de quem realiza, quem apenas fala de quem vive, quem apenas deseja de quem conquista. Porque a disciplina é a verdadeira fé em ação. Ela não precisa provar nada com palavras, porque a própria vida, com o tempo, se encarrega de mostrar os resultados. Então eu lhe digo, não espere mais. Escolha hoje atravessar a ponte que liga o seu sonho à sua realização. A decisão já está diante de você, e o passo seguinte depende apenas da sua disciplina. Se existe uma verdade que precisa ficar gravada em sua mente é esta: não é o sonho que transforma a sua vida,
mas a disciplina que o sustenta todos os dias. Ela é a ponte silenciosa que conecta o que você deseja ao que você de fato conquista. Por isso, se algo aqui tocou você, não deixe que seja apenas inspiração passageira, transforme em ação. E já que você está comprometido em crescer, saiba que este é apenas um passo da jornada. No próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para se tornar 1% melhor do que você é agora. Eu agradeço profundamente por ter caminhado comigo até aqui, e já estou esperando você no próximo vídeo.